Lutar por uma educação inclusiva é dever de cada um de nós. Afinal, a inclusão é um conceito que defende a diversidade como algo fundamental para o processo de ensino, pois olha para todos e também para cada um, respeitando as singularidades. Valorizar a contribuição da diversidade é condição essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nossa palestrante de hoje é a professora Edicleia Mascarenhas Fernandes. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem doutorado em Ciências na área de Saúde da Criança e da Mulher pela Fiocruz. É também professora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UERJ e da Universidade Federal Fluminense e atua como coordenadora do Núcleo de Educação Especial e Inclusiva da UERJ. Foi presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e é membro do Comitê de Doenças Raras do Rio de Janeiro. A doutora Edicleia vai falar agora sobre educação precoce para alunos com síndromes congênitas. É um prazer muito grande estar com vocês participando dessa jornada de educação inclusiva. Meu nome é Edicleia Mascarenhas, eu sou professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou doutora em Ciências da Saúde da Criança e da Mulher pela Fiocruz, mestre em Educação Especial, psicóloga e também pedagoga. Hoje nós trataremos sobre educação infantil e alunos com síndromes congênitas pela Zika vírus e também por outras STORTs, que vamos abordar mais aqui à frente, e algumas outras alterações do desenvolvimento. Em 2015, que surgiram e se intensificaram os casos de síndrome congênita do Zika vírus, que está ligado às arboviroses, que é uma contaminação que é feita pelo Aedes aegypti, e congênita porque a gestante, no longo do processo de desenvolvimento do feto, ela faz o contato com o vírus e esse vírus, essa transmissão passa diretamente para o bebê. Foi em 2015 que começaram a nascer crianças com um quadro de microcefalia, que a princípio se associava a microcefalia especificamente como a única condição ligada à questão da síndrome congênita pelo Zika vírus. Nós vamos ver que existem outras síndromes congênitas e o fator comum entre essas síndromes é o aparecimento dessa infecção durante o período gestacional. Atualmente, também está havendo um aumento de algumas doenças que até então estavam sendo controladas, que nós denominamos do grupo das STORTs, que são as síndromes congênitas ligadas à sífilis congênita, que é transmitida pelo treponema pálido, também em contato direto, que é uma bactéria em contato direto também na transmissão vertical, da mãe, feto, a toxoplasmose congênita, que é um protozoário, Toxoplasma gondii, a rubéola congênita, que é um vírus, né, o vírus da rubéola, a citomegalovirose congênita, também um vírus, que também é contraído pela gestante, e a herpes simples congênita, que também é um vírus. Essas infecções, elas são denominadas de STORT pela sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e a herpes congênita. Todas essas alterações vinculadas às síndromes congênitas, elas trazem graves alterações neurológicas e sensoriais. Como vocês podem verificar no quadro, nós temos à esquerda uma ultrassom mostrando as calcificações cerebrais que essas síndromes congênitas trazem para o feto. Acima, em vermelho, é a imagem de uma retina, que é a corioretinite,
que são também alterações, que isso aí basicamente voltado à toxoplasmose, que afeta a retina do feto. E abaixo, a artrogripose, que é uma alteração congênita, que também pode, em alguns casos, vir associado à microcefalia na síndrome congênita pelo Zika vírus. Bom, o que interessa para nós da educação? Nos interessa entender que essas alterações neurológicas, essas alterações físicas e as alterações sensoriais demandarão de nós, profissionais da educação, programas e projetos específicos para o acolhimento dessa criança na educação infantil. A microcefalia, como eu coloquei anteriormente, a princípio, nos primeiros casos na epidemia em 2015, inclusive se chamava microcefalia, após o entendimento de que a microcefalia era apenas uma condição, é a condição do perímetro cefálico menor do que o perímetro cefálico normal. E a microcefalia, ela não vem isoladamente nos bebês com a síndrome congênita do Zika vírus. Ela também vem com outras alterações, como, por exemplo, alterações neurológicas, muitas vezes dificílimo controle, como a síndrome de West, por exemplo, que são excessivas convulsões que o bebê tem, né, logo nos primeiros meses de vida, e que muitas vezes os medicamentos que contêm essas crises, eles não são suficientes. Também são pesquisas que estão sendo realizadas para reduzir o número dessas crises convulsivas, porque a cada crise convulsiva o cérebro do bebê ele também fica mais exposto e mais vulnerável. E algumas síndromes também podem vir associadas, como a Dandy-Walker, que é uma síndrome cerebelar que afeta a região do cérebro, né, que é o cerebelo, que é responsável também pela coordenação dos movimentos. Então, para entendermos como essas alterações, e dependendo da época em que a gestante faz o contato com o vírus, ela pode afetar diversas áreas, né, do cérebro do bebê. O governo federal e também o governo estadual, no ano passado, começou um plano de execução estratégia de fortalecimento das ações e cuidado das crianças suspeitas ou confirmadas com a síndrome congênita do Zika vírus e as STORTs no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Por que esse plano de fortalecimento? Que ele envolve uma rede de pesquisadores, tanto no campo da saúde como da assistência social. Eu faço parte dessa rede vinculada ao campo da educação, o ERJ e o Unirio, que fazem parte dessa rede. Por que a importância desse plano de fortalecimento? Porque, a princípio, os primeiros casos de 2015, imaginava-se que todos os bebês com a síndrome congênita do Zika vírus já nasceriam com as implicações clássicas, com a microcefalia e, enfim, as alterações mais específicas. Porém, em alguns casos que ficaram em acompanhamento, se verificou que ao longo do desenvolvimento, no primeiro ano de vida, aqueles casos que haviam tido o contato, quer dizer, o exame sanguíneo indicava o contato, mas não nasciam com a microcefalia, essas crianças apresentavam alterações no desenvolvimento, como a alteração do início da marcha, um quadro de espectro do autismo. Então, se iniciou uma busca dos casos que haviam sido descartados por não terem nascido com microcefalia para que essas crianças pudessem ser monitoradas. Mais uma vez, a importância desse acolhimento inicial pela educação.
pois é na creche, na educação infantil, que essa criança ela é diariamente monitorada por um profissional da área de pedagogia especializado nessa faixa etária. Bom, se nós formos entender que essa criança, né, com todas as alterações que essas complicações e síndromes possam trazer para o desenvolvimento físico, desenvolvimento sensorial, mas entender que é um bebê que tem direito à educação. Né? As nossas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, o artigo 4º, e a Base Nacional Curricular Comum, coloca essa criança na primeira infância como um sujeito histórico de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. O que entendemos sobre esse primeiro chamado para a construção da educação infantil? Que as nossas crianças, mesmo as crianças com graves alterações do desenvolvimento, elas têm todos esses direitos. É como eu pontuei no nosso livro, Alunos com Síndromes Raras, né, Direito à Educação de Qualidade, que foi um produto de educadores, de professores, falando sobre as suas experiências nas modalidades, né, de acompanhamento de crianças especiais, e demonstrando como a educação ela é um direito. Ela é um direito de todos. E de que forma a educação especial, ela contribui como uma modalidade para que esse direito ele possa ser garantido. O que eu quero dizer? Para que essa inclusão não seja somente uma inclusão física, né? De que essa criança esteja no ambiente, mas que seja uma inclusão voltada para as necessidades e as peculiaridades dessas crianças. Ainda nos referenciais curriculares, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, que é o direito de conviver. Esse bebê, essa criança na primeira infância, ela tem direito de conviver com outras crianças, ela tem direito de conviver no espaço social onde ela vive. O direito de brincar, o direito de participar, de expressar e de se conhecer. Mas para que nós possamos garantir, como vocês viram, de crianças com graves alterações no desenvolvimento, nós precisamos imprimir uma intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Não só para as crianças com alterações de desenvolvimento. Nós vivemos uma época onde se entendia que a creche era algo assistencialista, era um local onde a criança ia passar um tempo. Quando se iniciou o modelo pedagógico do entendimento da educação infantil, esse modelo ele traz o que é intencionalidade. Quer dizer, para eu atingir esses objetivos de conviver, de se expressar, de brincar, eu tenho que ter objetivos pedagógicos. Eu tenho que ter um professor, eu tenho que ter um profissional de educação especializado nessa faixa etária para que esses objetivos possam ser alcançados. No campo, e agora aliando a educação infantil à educação especial, existe um campo que se chama educação precoce. Na realidade, é uma oportunidade que temos nesse momento de pensar a educação precoce numa perspectiva da educação inclusiva. Bom, dentro da linha de pesquisa, do meu grupo de pesquisa, nós desenvolvemos um protocolo de atendimento educacional para crianças com síndrome congênita do Zika vírus.
Na organização desse protocolo, nós utilizamos uma metodologia longitudinal que acompanhamos um grupo de 10 bebês com síndrome congênita do Zika vírus ao longo de 18 meses. E fomos acompanhando e também verificando a diversidade e a peculiaridade que cada bebê, né, primeiro porque são crianças que têm a sua identidade, a sua personalidade, a sua individualidade. E também crianças que apresentam alterações de desenvolvimento diferenciadas de acordo com o tempo gestacional em que a mãe teve o contato, né, com o vírus. E o objetivo desse trabalho foi acompanhar o desenvolvimento desses bebês e criarmos um protocolo educacional para esses bebês. Eu já falei do acompanhamento longitudinal durante 18 meses. Quais as perspectivas teóricas, né, para a construção do projeto? Essa é uma questão também fundamental. Vamos imaginar que isso seja um brinquedinho. Uma coisa é a criança brincar no seu ambiente natural, né? Com esse brinquedinho, ela pode bater, ela pode cheirar. E outra coisa é qual a intenção pedagógica que eu posso ter quando eu brinco com um brinquedinho desse, né? Eu posso, por exemplo, ter uma intenção de observar, será que esse bebê vai acompanhar? Será que esse bebê vai ouvir esse som que eu vou fazer com esse brinquedo? Então, eu tenho uma intenção, que é uma intenção de avaliar o desenvolvimento dessa criança. Então, nós precisamos ter perspectivas teóricas para que possamos construirmos e acompanharmos os protocolos de acompanhamento. Um dos teóricos que utilizamos no protocolo foi Uri Bronfenbrenner, porque o Bronfenbrenner ele trabalha com uma visão educacional ecológica que parte de um centro, né, de um círculo maior, que é ambiente, é o ecológico, passa pela família e chega ao centro, que seria o bebê, ou, de certa forma, também você pode caminhar do centro para a periferia. A epistemologia genética de Piaget, que nos dá uma base, um balizamento muito interessante de acompanhar o período sensório-motor do bebê, o surgimento das reações circulares primárias e depois as coordenações. Atualmente, nós temos bastante discutida essa questão, né, das interações, né, dessas interações sensoriais, e o Piaget ele já trabalhou com isso muito na sua teoria, quando a criança tem, por exemplo, vamos dizer, reações, por exemplo, a reação de pegar. Primeiro, o bebê ele pega todas as coisas que surjam no campo proximal do corpo dele. Depois o bebê integra. Hoje a gente tem falado muito das integrações sensoriais, né? Depois o bebê integra aquilo que ele vê, aquilo que ele pega. Parece que é algo simples, mas é de uma complexidade porque eu estou fazendo, como o Piaget vai colocar, uma reação circular já secundária, porque eu estou ligando preensão com visão. Depois a criança faz a visão, né, a apreensão, a visão e traz a boca. Então, eu estou incluindo mais um terceiro ato. Os bebês que não têm alteração do desenvolvimento, essas fases, elas acontecem de forma natural. Os bebês que têm alterações, nós precisamos, como eu costumo dizer, dar um empurrãozinho no desenvolvimento para que esse bebê ele possa fazer essas reações que hoje se utiliza muito o termo integração sensorial, que são essas reações circulares primárias até as relações secundárias e terciárias, como também Piaget desenvolveu. Vallon, né, que nos traz a questão do afeto, do motor. Vygotsky, que também nos traz a questão importantíssima, né, da mediação, do que eu proponho hoje para essa criança que está num desenvolvimento real, a zona proximal e o que eu pretendo com essa criança, e o papel da mediação, né, do mediador, ele é muito importante, não só o mediador
o professor, mas o mediador também é um profissional de apoio pedagógico, todos os funcionários da escola, de certa forma, e da creche, eles têm que ser preparados, né, para essa visão, e a família, sem dúvida, né, mediador maior. E também a importância das escalas de desenvolvimento, que nos dão as pistas de como o desenvolvimento dessa criança ela está se procedendo na área motora, na área da comunicação, na área cognitiva. Nós trabalhamos no nosso protocolo com os indicadores do inventário Portage. E a avaliação da usabilidade, né? O que é isso, avaliação da usabilidade? Será que esse material, para fazer essa intervenção, ele é adequado? Por exemplo, para bebês que materiais excessivamente luminosos, eles não podem ser usados, porque causam irritabilidade, lixas. Então, a usabilidade também é muito importante quando se faz a avaliação para se criar um protocolo e os jogos, né, de interação com os bebês. E aí são algumas fotos, né, de materiais que foram criados ao longo e avaliados e adaptados em termos da usabilidade. O contraste preto e branco, eles são fundamentais para trabalhar o foco no olhar, quando se percebe que aquele bebê ele está com uma dificuldade de centralização, para os bebês também com perda visual, ou imaturidade neurológica visual, né, a nível cortical. Muitos bebês com síndrome congênita do Zika vírus, eles apresentam essa alteração visual. E a necessidade, então, também de organizar um plano de educação individualizado, né? Se utiliza muito o plano de educação individualizado para o ensino fundamental, né? Nas etapas do ensino fundamental, para a questão das adequações curriculares. Mas é muito importante que também, na etapa tanto do berçário quanto da creche, que se organize um plano de educação individual para os bebês. A formação continuada, ela também é fundamental nesse processo de acompanhamento dessas crianças que estão chegando às creches, estão chegando às escolas. Muitos desses bebês com síndromes congênitas evoluem, né? Evoluem para quadros de deficiência múltipla, então precisamos realmente ter essa formação continuada, inicial e continuada dos profissionais. As parcerias com a saúde também são fundamentais para as tecnologias assistivas. Muitos desses bebês não vão deambular, né, não vão andar, então vão precisar dos carros, né, dos carros adaptados. Alguns podem ter dificuldade no controle de tronco, então é importante que a saúde possa disponibilizar o carro adequado. Alguns, inclusive, têm até uma adaptação para que essa criança possa manusear, sentada no carro. E outras tecnologias que sejam, enfim, necessárias, calhas, enfim. Então, esse trabalho intersetorial é fundamental. Muitos bebês com Zika vírus precisam utilizar óculos específicos para corrigir o campo visual, porque ter alteração no campo visual. Então, o bebê ele vai precisar, a parte também da avaliação audiológica, a rubéola congênita, por exemplo, um dos fatores que podem ser desencadeados pela rubéola congênita é a perda auditiva, de vários graus. Então, uma protetização da criança, o acompanhamento já precoce na parte fonoaudiológica. Então, essa relação com a saúde ela é fundamental para esse processo. A necessidade de modalidades do atendimento educacional especializado, né? Porque quando falamos de educação inclusiva, falamos, né, da perspectiva maior, ideológica, o direito à escola, o direito à criança estudar na creche, mais próxima à sua residência, mas nós precisamos das modalidades da educação especial, porque a educação especial como modalidade é que vai estar junto com a educação regular,
no sentido de organizar esse plano educacional individualizado. E aí, nesse contexto, o profissional da educação especial, que é no município do Rio de Janeiro, a educação especial é representada pelo Instituto Helena Tipoff e as suas equipes nas CREs fazerem esse acompanhamento junto com as creches, no sentido de identificar a necessidade de implantação de sala de recursos, a necessidade do profissional de apoio especializado, apoio pedagógico e outras necessidades que essas crianças possam ter. Para cada caso, é importante se realmente ter um estudo de caso e um planejamento adequado para que essa criança possa estar junto no espaço de convivência, no espaço de inclusão, com as necessidades e as especificidades dela atendidas. Nós vamos também precisar, que são crianças que dado as suas condições orgânicas, vão precisar ficar mais tempo no hospital, às vezes, né? Internadas, né? Mais tempo. E aí nós temos a nossa, né, pedagogia hospitalar, as classes hospitalares, né? A classe hospitalar ela é uma modalidade, e o Rio de Janeiro vem se empenhando muito nisso, a equipe do Helena Tipoff, para implantar esse atendimento nos hospitais. Por quê? Com a baixa de imunidade ou então uma cirurgia, algumas crianças, por exemplo, com Zika vírus que nascem com artrogripose, que é aquela condição que eu mostrei para vocês, o pé torto congênito, alterações na bacia, precisam fazer cirurgias. Ou, às vezes, as questões neurológicas levam a uma internação. Então, a importância de ter o professor. Então, aquele momento que a criança está no hospital, ela vai ter o professor no hospital. Algumas crianças também vão precisar, pelas questões de saúde, ficarem restritas à casa. Quando baixa a imunidade, e aí ela fica sem escola, ela perde o convívio? Não, aí é o momento do professor do atendimento hospitalar. Então, nós estamos vendo que demandas, não é? Como tem trabalho aí para educação especial e educação inclusiva para essas crianças nessa faixa etária da educação infantil. E é um momento muito rico para podermos pensar a importância de organizarmos esse atendimento para essa faixa etária e, sobretudo, para essas crianças que precisam ter o direito de serem crianças. Onde mais uma criança tem direito de ser criança é dentro de uma escola, mesmo que essa escola, esse espaço seja dentro de um hospital e, às vezes, num determinado momento, dentro da casa, mas o professor, ele faz a diferença. E o professor, ele faz a diferença na vida de qualquer ser humano, em qualquer faixa etária. Então, vamos ter bastante professores para bebês, para os nossos bebês especiais. A gente precisa cantar música para eles, a gente precisa brincar com o coelhinho, com a bola. E essas mães e essas famílias precisam sentir seus filhos, sentir que os seus filhos, mesmo com todas as alterações, eles podem seguir o curso do desenvolvimento dentro do processo de desenvolvimento deles. Eu fico, então, muito feliz por estar dividindo com vocês esses momentos e pensar um pouco o que eu escrevi no prefácio do meu livro sobre síndromes. E escrevi realmente de coração, com o que eu sinto enquanto professora, enquanto psicóloga, acompanhando essas crianças, né, e essas famílias. Então, as síndromes congênitas, elas têm consequências biológicas devastadoras, que ainda podem ser secundarizadas se esta criança não tiver um atendimento educacional precoce, que permita inscrevê-la no espaço onde todas as crianças estão. No imaginário do brincar, na perspectiva teológica do desenvolvimento, nos álbuns de fotografias com irmãos, no acalanto das cantigas de niná, no ursinho pendurado na porta do quarto com o nome do bebê. As práticas clínicas têm a tarefa de cuidar do biológico.
A educação constrói o humano que habita o corpo. E essa é a diferença quando nós assumimos estarmos na escola. Seja a escola para os pequenininhos, para os recém-nascidos, seja a escola para os idosos. Um bom seminário para vocês e, mais uma vez, agradeço a imensa oportunidade de estar falando para essa rede maravilhosa, a maior rede da América Latina, uma rede forte, uma rede estudiosa, uma rede realmente que eu tenho certeza que deseja o melhor para o nosso cidadãozinho, né? Hoje nós estamos falando do nosso bebezinho, nosso cidadãozinho de direito. Um abraço. Esse programa da Jornada Pedagógica da Educação Inclusiva fica por aqui. Tchau!